sua mãe, Jack Sparrow e o movimento feminista. Que isso tudo tem a ver? Vamos descobrir nesse vídeo. Roda a vinheta aí, Bruno. Bom, o que isso tem a ver? Eu estou aqui para falar de uma consequência muito interessante a respeito do caso da Amber Heard. Eu não sei se vocês estão acompanhando, não sei se vocês estão seguindo, mas o Johnny Depp, por 6 anos, né, ele está praticamente banido de Hollywood. Vocês podem ter notado que não saiu nenhum filme recentemente com ele, foi justamente por causa de uma acusação da Amber Heard. Na época existia um movimento chamado Me Too, né, que era uma mulher dar suporte para outra que dizia que sofreu assédio, provasse ela que sofreu assédio ou não. Né? Ela tinha o apoio de todas as mulheres. E no começo, isso pareceu muito interessante. Só que a coisa veio descambando numa direção muito esquisita. Então eu pergunto para você, nesse caso, e não foi só esse caso, eu vou citar outros aqui, você está do lado do homem, né? Nesses casos, né, em que a mulher acusa o homem de assédio, você está do lado do homem, ou você está do lado da mulher? Meu, não me interessa nem qual é a sua resposta. Qualquer um dos dois lados, você está errado. O certo é estar do lado do que é justo, do que é certo. Então, a impressão que eu tenho é que o movimento feminista, ele quer um tipo de reparação histórica. Então existe um movimento, um ímpeto de vingança sobre os homens, porque elas acham que elas foram oprimidas por muito tempo, que também não é verdade. Tá? Se você for ver historicamente, essa opressão realmente não existe. E qual é que é a similaridade da esquerda com o movimento feminista? Porque teoricamente eles não têm a ver. É a inveja. Né? A mulher, a maioria das mulheres, elas acabam invejando o homem pela sua força física. E algumas vezes, algumas mulheres, como é o caso da Amber Heard, se fosse mais forte que o Johnny Depp, ele tinha tomado uma puta surra dela. Tá? E não é só o caso dele, eu tomei nota de alguns casos aqui, de algumas mulheres que acusaram os homens. Então vamos lá, teve a Mariana Ferrer, né? Teve a Nájila, né? Saudade da Nájila, Neymar ligeiro. Teve a Monique Amin, a ex-BBB, né? Não sei se vocês lembram desse caso. E ainda teve a Ana Paula Pituchita, aquela ex-Paquita. Né? Então você vê que pela história, né, as mulheres vêm falseando acusações contra os homens de uma maneira que isso acaba sendo muito prejudicial para as próprias mulheres. Por isso que eu falei o que tem a ver a tua mãe. Na verdade, não é a sua, é a mãe de qualquer um, porque qualquer pessoa, não interessa se é homem ou se é mulher, nasceu de uma mulher. Então existe aí um vínculo de qualquer pessoa com uma mulher, seja ele homem, seja ele mulher. Né? Seja ela homem ou ele, seja ela mulher ou ele homem. Né? Ela homem, hoje em dia pode, né? Mas existe essa conexão com a mulher. E onde que eu falo que está o desserviço? Você imagina o seguinte, imagina que uma delegada recebe uma delegacia, entra uma menina chorando, desesperada, dizendo que foi abusada. Ele imediatamente toma todas as providências, ampara essa mulher e sai correndo atrás de tudo, para dias depois descobrir que toda a acusação dessa menina era falsa. E aí no dia seguinte, perdão, no dia seguinte outra mulher entra e esse fato vem se repetindo. E, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes, na maioria das vezes, vamos dizer, as mulheres chegam mentindo. Né? E quem conhece a história do Pedro e o Lobo, quem não conhece, coloca na internet aí, sabe o que vai acontecer. Amanhã ou depois, quando você for acompanhado de uma mulher que tem uma importância para você, e eu não estou só me referindo à mãe, às vezes é mãe, às vezes é amiga, às vezes é uma tia, às vezes é uma colega, às vezes é uma professora, é uma mulher, e existe
isso é cientificamente comprovado, que existe um impulso masculino de defender as mulheres. Mesmo que as mulheres não saibam, existe esse impulso. Tá? Existem vídeos de bebês que mal sabem falar, que eles simulam um ataque, ele está interagindo com uma menininha, que eles simulam um ataque à menininha e o bebê vai defender a menina com o próprio corpo, sem nem saber falar. Tá? Então esse impulso da gente tomar o partido da mulher é um impulso que não é feminino, é um impulso humano de defender a parte mais fraca. Porém, a gente tem que lembrar sempre que seres humanos são seres humanos. Então, a mulher não sente mais dor do que o homem, a mulher não sente mais fome que o homem, a mulher não sente mais sede que o homem, a mulher não sente mais raiva, a mulher não sente mais ciúme. É lógico que quando a gente está falando desses sentimentos que não estão associados a necessidades fisiológicas, eles oscilam de pessoa para pessoa. Mas a gente tem pessoas, homens e mulheres, que perdem a cabeça quando estão sobre esses impulsos. Porém, as mulheres, eu tenho a impressão de que existe um sentimento meio que rancoroso dela se sentir incapaz de ir para cima do cara e quebrar a cara dele. Né? Algumas mulheres vão para cima dos caras e aí o cara se defende, eu já passei por situações dessa, tá? Então o cara se defende, o cara não agride ela e ela se sente impotente. E aí o que ela pensa? Ela pensa, eu vou esse cara. E aí ela vai numa delegacia e ela busca um outro caminho para tá praticando a violência que ela queria praticar fisicamente de uma outra forma. E ela não leva em consideração que isso tem consequências devastadoras na vida do cara. Porque para você pensar, um sujeito que foi acusado de estupro e que chega na sua empresa, vamos dizer que você tem uma empresa e pede um emprego para você e ele foi acusado de estupro, você já tem uma tendência natural, não estou nem criticando isso, mas você já tem uma tendência natural a desclassificar esse cara. Porque se ele for um estuprador ou não, você não sabe, mas ele foi acusado, é melhor contratar um cara que não foi. Às vezes, o cara que não foi, de fato é. Esse que foi acusado, ele não é, mas o prejuízo já está causado. Né? Mesmo porque a sociedade inteira vai prejulgar o cara com base justamente em ele ser mais forte do que a mulher. Então, com base em tudo isso que eu estou dizendo, você vê o prejuízo que as mulheres estão causando para as próprias mulheres, porque foi o que eu disse. Quando uma mulher que sofreu uma violência dessa, for atrás ela pedir ajuda, pedir por socorro, e que a delegada estiver cansada de receber essas denúncias, essas falsas denúncias, o que ela vai fazer? Ela vai falar para a mulher, faz um boletim de ocorrência aí que a gente vai investigar. E vai mandar ela de volta para casa? Para onde? Para onde ela estava sendo abusada, para onde ela estava sofrendo. Então, o movimento feminista está fazendo um serviço incrível para as mulheres, para você e para mim, que tem mulheres que a gente ama, que não é um amor eros, não me refiro a um amor eros, não me refiro a alguma mulher que você tenha relação sexual, não. Me refiro às mulheres que te cercam e que você ama e que acabam ficando desprotegidas. Por quê? Porque existem mulheres como a Amber Heard, a Mariana Ferrer e todas essas que eu citei, Nájila, que vão procurar usar essa ferramenta de defesa como ataque. E aí o que elas vão fazer? Elas vão deixar as outras desamparadas. O ideal, do meu ponto de vista, seria que a lei, que a aplicação da lei, né, no caso da punição para um estupro, para uma acusação de falso estupro, né, fosse imputada para a mulher, que ela cumprisse pena, porque o estupro, além de ser um crime hediondo, é inafiançável. Se você for acusado de estupro e a mulher armou uma cena para você e ela conseguiu te colocar na cadeia, existem dois fatores. Primeiro, você não vai sair antes de cumprir a pena inteira, porque é um crime hediondo. Segundo, é muito provável que você não saia lá dentro, porque lá dentro você vai virar carne moída. E quem nunca viu o que acontece com o estuprador na cadeia, procura vídeo aí na internet, mas eu já vou avisando. Se você não tiver estômago, é melhor nem ver. Porque ele simplesmente desossa o cara vivo. Então, a mulher, quando faz uma acusação dessa, ela está praticamente condenando o cara a uma pena de morte, se ela conseguir
se ela conseguir realmente colocar o cara na cadeia. E a impressão que a gente tem é que as autoridades simplesmente ignoram isso. Elas, existe um populismo por trás desse movimento feminista de estar defendendo as mulheres, estar guardando as mulheres, não sei o quê, onde eles fazem vista grossa para os homens. E se você pesquisar, você vai ver que das mazelas da humanidade, os homens são muito mais vítimas do que as mulheres. Começando pelas guerras, passando pelo suicídio e terminando nos moradores de rua, que são 95% dos moradores de rua são homens. Né? Suicídio, a maioria são homens. Né? Então, se você começa a olhar a diferença entre o universo masculino e o feminino, você vai ver que a única coisa que motiva essas feministas malucas que estão associadas com o movimento de esquerda é a inveja da força física masculina. Porque elas não querem trabalhar de estivadora, elas não querem trabalhar de peão de obra, elas não querem trabalhar com pendurada lá no cabo de altíssima voltagem, onde o risco de vida é muito grande. Essas profissões não querem, elas querem o quê? Diretor de empresa, gerente, né? Elas querem um cargo onde elas vão ficar sentadinhas numa mesa, seguras, ganhando dinheiro. E, então, essa é uma ilusão, porque para estar num cargo desse, você tem que varrer o chão com o bigode, seja você homem ou seja você mulher. Bom, eu acho que esse vídeo ficou comprido, eu vou dando por encerrado aqui, você pense a respeito, e se você é homem e acha que eu tô certo, indique esse vídeo para uma amiga. Faça com que ela assista, com que ela compreenda o tamanho do prejuízo que as próprias mulheres estão causando para elas mesmas. Né? Se deixando indefesa, se deixando numa situação vulnerável, porque estão fazendo mau uso das ferramentas judiciais aí que estão disponíveis para as pessoas. Tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Aquele salve, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar e deixar aquele seu like. Fui!